Fala, mulherada empreendedora, estamos aqui em mais um episódio. Você, empreendedora, o lugar da empreendedora bela, empoderada, maravilhosa, não é mesmo? E hoje eu estou aqui com mais uma convidada incrível, porque eu só trago mulheres maravilhosas para esse podcast, não é mesmo? Estou aqui com Paloma Virgínia, ela que é idealizadora do Instituto Convencer e também criadora do método como estudar, é isso, Paloma? Isso mesmo. Hoje nossa conversa aqui vai ser bem bacana, porque a gente vai falar sobre o empreendedorismo na área da educação. Então, se você conhece aí uma empreendedora da área da educação, ou você mesma é uma empreendedora da área da educação, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito precioso. Paloma, sim, você disse para mim que o Instituto começou na sala da sua casa, né? O Sim. Convencer. Como que foi isso e como que você se descobriu como empreendedora nessa área da educação que já era uma paixão sua? Então, longa história, mas vou tentar resumir para vocês. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha história e falando sobre educação, que é verdadeiramente a nossa paixão. Eu falo que antes de começar lá na sala da minha casa, começou quando eu e minha irmã, né, somos sócias e fundamos juntas o Instituto Convencer. Então, antes de ser na sala da minha casa, teve aquela brincadeira da infância, onde uma era professora dos ursinhos e das bonecas e a outra era diretora, e depois a gente se revezava. E a gente não sabia que aquela brincadeira de criança, na infância, de fato já estava apontando para um propósito. E aí eu percorri vários caminhos até que um amigo falou: Paloma, o que você faria até de graça? O que você faria assim, que sem se preocupar com o dinheiro, que realmente você goste de fazer? Eu não pensei duas vezes, resgatei aquela brincadeira da infância e falei: dá aula. Eu dou aula e assim, nem me preocupo em receber algo que eu gosto. Se alguém falar que não sabe de uma coisa, eu quero aprender para ensinar, eu quero fazer essa pessoa saber sobre aquilo e eu também saber. Então eu tenho grande paixão pelo aprendizado. E aí ele falou: então, por que você não começa algo, né, mesmo que seja na sua casa? E ali daquela conversa assim na rua, eu já fui para casa, falei com meu esposo, já era casada. Eu falei: o que você acha dessa sala virar uma sala de aula? E o nosso sofá virar onde os alunos vão sentar para estudar. E graças a Deus ele entrou nessa aventura e ele fez o quadro. A tábua de passar, eu já não era muito adepta senão de ficar passando roupa. Eu falei: então ele pode apoiar o quadro. Encontrou um propósito para ela. Foi ótimo. E aí eu apoiei o quadro para começar. E aí a gente pegou os 3 sofás e tinha uma mesa de jantar que também tinha 4 cadeiras. E aí eu fiz um anúncio: Professora Paloma, preparatório Enseja. E aí depois eu posso explicar mais sobre o Enseja, né? E desse anúncio veio 30 pessoas que eu nem sabia de onde era, nem conhecia essas pessoas. Você fez um anúncio e apareceram lá na sua casa. Aí foram mandando mensagem e tal. Interessado. Isso aí, quero participar, como é que vai ser? E eu falei: meu Deus, aí 30 pessoas é demais pra minha sala. Aí fiz 2 turmas. E nessas 2 turmas que eu preparei, a gente começou essa jornada, né, de dar aula. Eu dava aula de todas as matérias. Então, assim, era realmente uma forma de facilitar, de conectar o cotidiano deles. E assim começou, até que eu percebi: nossa, mas eu só estou usando à noite. Eu poderia usar também de dia para o reforço escolar e pegar outras faixas etárias. E aí foi cada vez expandindo um pouco mais esse contexto dentro da minha casa. Até que chegou um ponto que meu esposo falou assim: Paloma, eu acho que é melhor a gente alugar uma kitnetzinha e deixar a casa inteira pro Convencer, porque cada vez mais está pegando mais espaços que a gente tinha. A gente já estava fazendo uma recepção e tudo mais. Então, nesse ponto, foi o momento que a gente falou: opa, peraí, algo está acontecendo aqui. E aí veio os resultados desse grupo que a gente tinha, né, de alunos, que era 30 alunos. 95% foram aprovados no Enseja. Uau. Então foi assim um índice incrível, porque são pessoas que deixaram de estudar há muito tempo, não se sentiam capazes. Então era todo um trabalho de motivação, de mentalidade. E aí eu fui vendo: nossa, isso aqui é a minha paixão.
Isso aqui é o que eu quero pra minha vida. E eu costumo falar, Mayara, que assim, a nossa vida, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei muito o meu propósito, mas a sua vida vai dando alguns sinais pra você que você precisa estar atento. Então, o primeiro sinal que eu percebo é esse, do contexto da infância, de como a gente brincava, e aproveito também para compartilhar um testemunho que eu carrego, que quando eu nasci, eu fiquei por 3 dias sem conseguir a minha mãe me amamentar, até que a médica colocou o dedo e falou, peraí, sua filha não tem o céu da boca, sua filha tem fenda palatina, ela não vai poder falar, ela vai ter muita dificuldade de se expressar, e ela vai ter que fazer muitas cirurgias. Então, assim, eu já quero deixar você, né, tranquilizar, eu fui a primeira filha da minha mãe. E aí, com isso, com muita oração, com muita fé em Deus, eu fiz a primeira cirurgia e já fui para a segunda, porque assim, é quase uma atrás da outra, isso bem pequenininha. E quando foi para fazer a segunda, o médico falou assim, mãe, a sua filha tá totalmente curada, o céu da boca dela tá totalmente inteiro, não tem como isso acontecer com uma cirurgia. Foi completamente a mão de Deus. Então, assim, é muito provável que ela fale sim. E aí eu fiz fono e tudo mais, mas assim, hoje você consegue me entender? Perfeitamente. Então, eu fui vendo, poxa, peraí, cantar eu não sei, mas falar com a paixão de ensinar, dá para fazer algo, dá para trazer um impacto, dá para contribuir na sociedade, dá para transformar a vida de pessoas. Então, eu acho que o propósito, a nossa vida dá sinais do nosso propósito da nossa vida. Então, eu linkei essas duas coisas. A minha voz que eu tenho hoje, ela precisa ser uma voz de fato. Sim. E aí eu linkei com a educação que vem dessa infância, de gostar muito disso. E eu falei, então eu vou ser uma empreendedora dentro da educação. Então eu vou levar essa mensagem, né, de transformação, de capacitar pessoas através da educação, usando a voz que assim Deus me deu para falar. Então eu falo assim, gente, sabe por que eu falo muito? Aí a pessoa fala, por quê? Aí eu falo, então deixa eu contar a minha história. Então assim, já começo contando a minha história porque é um motivo de falar muito, certamente tem a ver em desfrutar disso. Com certeza, né? E falar com propósito. Eu vi, Paloma, que você se formou em Química, é isso mesmo? Uhum. E você também tem uma qualificação como pedagoga, certo? Sim. Na área ali do ensino. Até então, você já tinha pensado em empreender com essa formação? Porque é uma formação... Que é aquilo, né? Há formações que, eu diria que todas as formações, ou formação nenhuma, dá para você empreender, depende do negócio que você tem. Sim. Mas até esse momento, você já tinha passado pela sua cabeça de ter um negócio, de trabalhar para você mesma? Ou foi, de fato, a paixão pelo ensino que, olha, é possível que eu, do meu amor por isso, né? Por isso que eu faço, eu tenho ali o meu sustento. Até então, você não tinha pensado? Durante a sua faculdade... Sim, então, eu na verdade fiz o técnico em Química, na oportunidade do ensino médio, minha mãe falou, Paloma, informática ou Química? E aí nesse momento tinha ido uma pessoa lá na minha igreja, que depois veio a se tornar um amigo, ele era um missionário, ele ia nas aldeias indígenas ensinar os indígenas a fazer sabão. E aí ele, através daquele momento que ele ensinava o sabão, ele ensinava outras coisas também, inclusive a própria Bíblia. E eu achei aquilo fascinante. Eu falei, mãe, tem que ser química, porque era a formação dele, e aí eu vou ensinar também as pessoas a fazer sabão e eu consigo ir a povos não alcançados com sabão. Fiz o técnico em química, depois eu acabei gostando muito, e aí fui para a licenciatura em química. Final das contas, quem faz o sabão é meu esposo, que não tem formação nenhuma, viu no YouTube. Eu não creio. Mas eu acabei gostando da química. E aí, nesse meio tempo, né, começou a química por conta disso. E essa observação de, uau, ele tá usando, é o que você acabou de falar, ele tá usando a formação dele para trazer um impacto, algo que me gerou a curiosidade. Eu era muito pequena, mas quando eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa, eu fui para o que estava mais de referência para mim, que era química. E aí, quando eu fui para a faculdade, já era realmente a intenção de dar aula, de seguir mesmo pela educação. Não, aqui com química, já que eu fiz o técnico e eu gostei, eu quero, principalmente porque as pessoas costumam não gostar de química, né? Sim. Então eu amo dar aula e os alunos falam assim, sério, que isso?
nossa, eu não gostava, agora eu gosto. Poxa, você é tão legal e dá aula logo disso. Tipo assim, né? A gente tem que ouvir esses comentários. Mas, assim, eu gosto quando o aluno fala assim, ai, agora eu tô gostando mais. Então, trazer ele pra perto. E fazer ele olhar fora da caixinha. Porque, assim, aqui, ó, a gente tá conversando e tá rolando um monte de coisa que tem a ver com química. Sim. Então, assim, eu falo que, assim, eu me interessei por química por ver simplesmente um copo de água com óleo. E eles não se misturam. E eu fiquei assim, ó, gente, isso é fascinante. Mas agora o porquê disso? E aí vem a criança curiosa que tem dentro da gente. E a gente precisa aguçar essa curiosidade e não perder ela enquanto adultos. E aí eu falei, não, eu quero descobrir o porquê dessas coisas. Tem uma explicação, tem uma ciência, eu quero aprender. E não só aprender para mim, eu quero aprender para transformar isso numa linguagem não técnica científica, mas numa linguagem que o meu aluno lá do Enseja de 58 anos vai entender. Ele Sim. vai linkar com algo do dia a dia dele. Então, assim, esse anseio de ser facilitador. Então, no meio do processo, às vezes a gente vai por outros motivos e eu acho que é no movimento que a gente vai descobrindo, né? Um real propósito. Uma coisa que me chamou bastante atenção, Paloma, que você mencionou, foi esse índice de aprovação no Enseja, né? De 95%, que não é algo assim... Sim. É algo muito louvável, é algo comum, não é algo comum, e você era muito jovem quando você começou e já obteve esses resultados. Quais foram, assim, os pilares estratégicos que você enxerga que você teve para que você já obtivesse esse resultado? Com um grupo, assim, que na maioria das vezes a gente sabe que é muito desafiador, né? Trabalhar com educação é muito desafiador e ainda mais quando você tem um público que no seu caso, né, era um público que chegava para você totalmente desnivelado, né? Porque, assim, um sabe mais de uma coisa, outro não sabe de nada, outro mais velho. Como é que você conseguiu ali... nessa sua primeira experiência, já bastante jovem, organizar essa turma e como você conseguiu já índices tão assim, maravilhosos de resultado dentro do seu negócio? É porque antes dessa turma eu tive, na verdade, um projeto piloto, né, vamos dizer assim. E quem foram os meus cobaias foi meu esposo e o meu pai. E o meu esposo, ele tinha parado no primeiro ano do ensino médio. E aí eu passei a dar aula para ele em casa, eu colava as coisas no guarda-roupa. A tábua que depois foi apoiar o quadro era a mesinha dele. E aí eu ficava na frente do guarda-roupa colando, fazendo resumo, fazendo ele entender. Tinha coisas que ele tinha muita dificuldade e eu me esforçava durante o dia para deixar algo mais preparado para quando fosse o momento da aula, ser algo mais leve para ele, porque ele já chegava cansado do trabalho. Então eu me empenhei para ver ele passar. E o meu pai, ele trabalha muito tempo com turismo, então ele praticamente não tinha aquelas folgas ali fixas. Muitas das vezes eu ligava para ele e falava, pai, a redação é assim, assim, assim. Então às vezes era uma aula pelo telefone. Teleaula. Era uma teleaula. Aí a hora que a gente estava às vezes almoçando tinha que, olha pai, mas isso aqui o senhor não esquece. Sabe? E existe a vivência de ambos, né? Cada um tinha ali a sua vivência. Sim. E era só eu linkar um conceito talvez de matemática com uma vivência que ele já teve e isso para todas as disciplinas. Então, quando eu comecei a ajudar eles, foi assim, realmente o meu laboratório para entender como é que funcionava aquelas dificuldades e tudo mais. E aí, quando meu esposo passou de primeira e o meu pai também. Então, meu pai parou na 4ª série, na antiga 4ª série. E, assim, ver a alegria do meu pai. Aí eu falei, pai, vem aqui em casa que tem uma correspondência aqui que eu tenho que te entregar. Inventei uma história. E aí, quando ele abriu, eu escrevi lá, você tem ensino médio completo. E tem um vídeo depois na nossa rede social. Ai, que legal. Dele emocionado. E assim, era o sonho dele. Então, assim, ver essa realização, esse impacto, quando eu vim para a turma de 30, eu já estava com isso em mim. Eu já estava, não, peraí, é possível, eu já fiz com 2. Ali uma experiência em família, né, de que aquilo era possível e que funcionava. Eu falei, então, vai dar certo, então a gente foi colocando. E aí, por exemplo, o meu esposo, eu falei, ó, agora você não pode parar, agora começou, vamos lá. Agora o próximo passo é o Enem. Só que aí, para ele fazer o Enem... Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Outro anúncio. Preparatório Enem.
Consegui mais uns 3 alunos, ele tinha que ir, já tinha um. Eu falei, ó, os alunos estão aí. Se os alunos faltassem, ele não estudava comigo. Aí eu falava, então todo mundo tem que vir, vamos lá. Ele passou com bolsa de 100% no ProUni para fazer educação física. Uau! Ele fez educação física. Eu tô querendo que você me dê aula, Paloma. Vou escolher outro negócio pra eu fazer, eu vou voltar a estudar pra você me dar aula. Ótimo, esse porque deve ser um negócio incrível. Porque, assim, e a diferença é que o amor, né, que a dedicação faz em tudo que a gente faz, né? Sim. A verdade é essa, em tudo que a gente faz, se a gente coloca amor, por mais que o objetivo final, porque é algo que hoje você vive disso, né? Uhum. E óbvio, a gente não tá aqui pra fugir daquilo que é, digamos assim, o objetivo do empreendedorismo, que é o lucro. Mas se a gente pode fazer isso com amor e com propósito, é muito melhor, né? É muito melhor. Algo que eu fiquei me perguntando, Paloma, sobre todo esse olhar que você já tem, pedagógico, voltado para a educação. Qual foi um desafio que você possa mencionar quando você se viu ali tendo que gerenciar financeiramente esse espaço que você... inicialmente era a sua casa, né? Mas depois você chegou a sair da sua casa. Como que foi para você gerar esse olhar gestora do seu negócio? Porque você já era uma exímia educadora e apaixonada ali pelo ensino, mas você precisou desenvolver outras habilidades no meio desse caminho que não necessariamente eram o seu ponto forte, mas é aquilo, né? Como empreendedor a gente vai tendo que ser filmmaker, marketing, financeiro e tudo do nosso negócio. Como que você desenvolveu nessa área? Sim. Antes eu vou contar uma história que você me fez lembrar. Eu tava no telefone com uma mãe interessada, né? Ela falou, eu queria ver sobre o reforço. Só que aí ela começou a pedir desconto, né? Mas tem como ser tanto? Eu falei, olha, eu vou ver aqui com o setor responsável. O setor responsável. Exato. Aí ela falou assim, Paloma, mas eu achei que era só você. Eu não sabia que você tinha, né, feito parceria com alguém. Eu falei, sim. Mas você tá falando com a Paloma professora. Eu preciso trocar esse papel pro Paloma gestora, para eu ver se eu vou poder sustentar o desconto que você tá me pedindo. Então eu preciso de um tempo para fazer essa análise e depois eu te ligo. Aí ela, tá, eu pensei que você tinha colocado outras pessoas. Então, de fato, eu precisei, assim, me ver dentro e fora de vários papéis ao mesmo tempo. O meu esposo, por exemplo, quando ele ia conversar comigo, até hoje, eu falo, você tá conversando com a Paloma, sua esposa, ou a Paloma, diretora do Convencer? Porque são coisas diferentes. Porque eu tava lá na minha casa, eu fiz a conta de quanto cada lâmpada gastava para ter um valor, mesmo que simbólico, para poder dar como aluguel para minha casa. Então, assim, eu vou contribuir com a conta de luz, que é o que eu posso fazer hoje. Então, eu tô aqui, tô gastando. Essa é a Paloma diretora. Eu não posso confundir. Só porque tá na minha casa, eu não tenho custo. E se eu sair? Eu não vou ter custo? Sim. Então, assim, foi... Mas esse tipo de pensamento, eu gosto de dizer assim, ó. O propósito, ele é a semente. O solo é o ambiente que a gente decide estar. As raízes é todos os processos que você vai fazendo pro seu negócio. E a poda é o momento estratégico. Então, assim, para crescer, qualquer árvore para crescer, você precisa podar. E podar, eu não sei, a árvore não falou pra gente, mas eu acredito que não deve ser algo confortável. E quando a gente poda uma árvore, as raízes dela, elas fincam mais ao chão para que elas consigam crescer novamente. Então, todo esse processo, então o propósito foi a sementinha que me fez começar. Mas, de fato, Mayara, para sustentar isso, foi necessário buscar ambientes. Ambientes como esse, né, que temos agora do Você Empreendedora, network, parcerias, sentar para aprender o que eu não sabia. Então, se colocar num lugar onde eu sei dar aula, mas eu não sei gestão, eu não sei financeiro, eu não sei marketing. Se eu não sei, eu preciso aprender. E aonde eu vou aprender? Então, acho que surgiu dessa percepção. Peraí, eu preciso disso. Como é que eu faço? Então, assim, no início, às vezes, eu costumo dizer assim, ó, comece... Essa é uma frase muito boa, que eu gosto muito. Comece com o que você tem, né? Faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sim. Então, eu comecei disso. O melhor que eu tinha era o meu sofá. E eu comecei. Mas eu
fui buscando novas ferramentas para poder ir me aprimorando. Então, eu acredito que o ambiente, o network, buscar esse conhecimento, reconhecer que não tem esse conhecimento é o principal caminho. Porque um erro muito comum, né, Paloma, que você está dizendo, olha, eu fui atrás de me qualificar, de saber aquilo que eu precisava dominar minimamente para a estação em que eu estava. E é muito importante a empreendedora reconhecer que ela não vai, por mais que ela, eu vou aprender sobre isso aqui e vou aplicar. Porque nada substitui a experiência, né? De você lidar com pessoas que já passaram por aquela fase ali, que sabem os desafios, que sabem as dificuldades. E a gente realmente não vai ser bom em tudo, né? Então, buscar ajuda é sempre muito importante. E a gente sempre tem falado aqui que buscar ajuda não é uma fraqueza. Muito pelo contrário. Buscar ajuda faz você acelerar os seus caminhos, porque você está buscando informações das quais você não dispõe, e isso vai te colocar num lugar mais à frente, certamente com mais velocidade, né? Sobre isso, Mayara, eu já tive vários momentos assim. Eu pegava listas de reforço escolar de outros lugares, sem ser do meu bairro, de outros estados. E eu mandava mensagem. Oi, sou Paloma, eu tenho um reforço assim, aqui na minha casa, eu sou de tal estado, estou vendo que você está realizando um bom trabalho, quero saber se tem abertura para uma troca. Uma troca. E assim, muitos nem me respondiam, mas vários me responderam. Pessoas de outros estados falavam, vamos fazer uma videochamada, vamos fazer uma ligação. E se tornaram amigos. Então, acho que às vezes a gente não olhar as outras pessoas como concorrente, porque eu acho que tem público para todo mundo, mas realmente essa ideia de parceria, de conexão, sabe, de comunidades. Então, eu acredito que hoje, até melhor do que quando eu comecei, existem comunidades para cada nicho. Então, assim, eu tenho a minha comunidade de reforço escolar, onde eu conheço várias empreendedoras desse ramo, e aí a gente faz essa troca. Então, eu acredito que a pessoa realmente buscar por isso. Peraí, tem alguém fazendo? Eu vou criar essa conexão. Isso que você disse é bastante... assim, caminha na contramão daquilo que muitas pessoas acreditam, né? Porque, principalmente quando você inicia um negócio, você se sente muito fragilizado diante de um mercado que supostamente já está formado, né? Então você se sente o mais fraquinho, o mais... a gente já tem tudo para nos ajudar a aceitar esse estigma, né? Ainda mais na educação, porque infelizmente vivemos num país em que os profissionais da educação, empreendedores da educação, pessoas envolvidas com a educação não são tão valorizadas quanto deveriam, né? Pela importância que a educação ela deveria ter. E quando a gente olha para isso, a gente já tende a pensar, será que isso é algo que é um empreendimento que vale a pena, né? Será que isso é algo que de fato tem um poder ali de me sustentar, de crescer? São medos que todas as empreendedoras têm, mas eu acredito que, às vezes, por ser na área da educação, né, fique ali, você tenha se preocupado um pouco mais. Algo que também é uma curiosidade que eu tenho, Paloma, você mencionou essa questão de ter ido buscar, né, auxílio, e isso foi um acerto, que é o que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, no espaço que nós temos de compartilhar, né, esse tipo de informação. Mas se você pudesse mencionar um erro que você teve, né, no início. E aí, gente, erro não tem idade, tá? Erro não tem idade, porque às vezes a gente comete erros terríveis no início, mas às vezes a gente comete erros terríveis também depois de já ser casca velha, né? Tipo, nossa, como que eu fui fazer isso? Como que eu não pensei dessa forma? Existe um erro que durante essa caminhada, porque você começou bem... Quanto tempo tem que você trabalha com educação? 8 anos. 8 anos. Durante esse tempo, qual o erro que você poderia mencionar para você? Eu não acredito que eu fiz isso, mas fiz isso. E serviu para o meu aprendizado, aprendendo com os erros. Olha, são muitos. Difícil escolher um só. Mas assim, tem algumas coisas bem pontuais dentro do errar. E uma frase que eu gosto muito, Mayara, é 2 palavrinhas. R rápido. R rápido. O problema não é errar. O problema é o tempo que você permanece nesse erro. Então a gente precisa... Eu errei. Ok.
Eu errei, agora o que eu aprendi com isso e o que eu vou melhorar a partir disso. E eu acho que vem desse olhar de professora. Às vezes o aluno erra uma conta e já fica assim, eu não vou conseguir, agora tá vendo, isso não é pra mim. Não, você errou, você descobriu um jeito de não dar certo. E aí você tem dentro da ciência vários exemplos de pessoas que a própria lâmpada, até acertar, até conseguir. Então o errar rápido é importante. Então o primeiro ponto para você que está assistindo a gente é erre rápido. Aprenda, sacode e vai. Mas vamos tentar puxar aqui um erro, né? Eu me lembro que, assim, no início, é o que você falou, às vezes a gente se olha e, tô aqui em casa, algo pequeno, algo simples, né? E teve uma empresa que me ligou. Essa empresa me ligou e falou, olha, a gente tem muitos funcionários que não têm o ensino médio e a gente gostaria de trazer o preparatório para dentro da empresa, para poder ajudar e auxiliar eles a terminarem os estudos. Só que naquele momento eu estava dentro da minha casa. E eu falei, não, é porque eu só tenho um projeto. Ela, é um projeto? Então eu vou ver aqui, depois eu te ligo, e nunca mais ligou. E eu falei, gente, assim, eu considero ter sido um erro por conta do olhar que eu ainda tinha. Isso aqui é algo pequeno. Se eu tivesse falado, não, ok, quando que eu posso ir conversar com você? Ela não me perguntou onde eu estava, né, como é que é, como é que Ali é. A grande questão foi como você se viu, né? Exato. Porque, na verdade, eles estavam enxergando valor no seu trabalho, senão eles não teriam entrado em contato. Exatamente. Né? Alguém já tinha, depois eu descobri que uma pessoa já tinha relatado sobre o meu trabalho, e eles queriam que eu fosse lá fazer o mesmo trabalho dentro da empresa por comodidade, né? Graças a Deus, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer esse projeto dentro de empresa. Mas eu digo, naquele momento, por não ter essa mentalidade empreendedora, eu cometi esse erro de ter perdido, de uma porta ter fechado que já poderia ter sido aberta naquele momento. Então eu acho que, assim, um erro de mentalidade que é importante a gente pensar nisso, né? Por mais que você esteja pequeno, eu penso assim, o crescimento, ele vai acontecer. Se você faz algo, se a semente que você plantou é uma semente de propósito, o crescimento vai acontecer. Então se prepara, porque o crescimento vai acontecer. E aí era onde eu precisava estar preparada, porque já era um momento, talvez, de crescimento. E nesse caso, né, é muito bacana o que você disse, porque não foi um erro técnico, não foi um erro porque você não fosse boa o suficiente, ou não tivesse tudo que você precisava, mas de fato era a forma com que você se enxergava. Sim. E como isso é importante, né? A forma com que você enxerga o que você tem nas mãos. E a gente percebe que se você olha além daquilo que você tem, você perde. Se você olha quem, você perde também. Você precisa realmente saber muito bem o que você faz, o que você é capaz de entregar. E às vezes, né, eu vejo que isso acontece também no sentido de crescer. Quando você fala de crescimento, quantas vezes na minha vida eu me lembro de tipo assim, olha, você pode fazer isso, 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 você sabe fazer? E na minha cabeça, não. Mas eu respondia, claro. Só que eu não dizia claro porque eu tava mentindo, né? Eu dizia claro porque, tipo assim, eu vou aprender isso, eu vou dar conta, nesse dia vai dar sim, e no final vai ser absurdamente incrível. Sim. E dava certo. Exato. E eu lembro, né, que dava certo porque simplesmente eu enxergava que, olha, hoje não é não é a camisa 10 ali do meu time, eu não tenho a camisa 10 para entregar, mas eu posso treinar a fim de que a camisa 10 saia. E Exato. Aquilo ali acabava sendo um motivo para crescer, né? Aceitar desafios, às vezes, que nós não estamos preparados, vão nos levar para esse crescimento, né? Sim. E a gente enxergar isso é muito importante, porque o desafio, ele sempre nos assusta. Sim. Né? E aí, por exemplo, dentro disso, depois desse erro, eu aprendi, perdi aquela oportunidade, mas é o que você falou. Nas próximas, quando alguém falava assim, Paulo, você pode dar palestra? Sim, quando? O que você precisa? Então, assim, nunca tinha dado.
Mas vai ser a primeira vez. Então, assim... Todo mundo tem a primeira vez pra tudo na vida. Então, assim, o que você precisa? Então, a resposta, o posicionamento já vai mudando. Sim. Então, assim, eu acredito que é realmente uma escadinha. Você não vai nascer pronta para aquilo. Não. Mas uma vez que você se arrisca e acontece o que você falou, deu certo, na próxima você já virou um pouquinho mais corajosa. Então você fala, deu certo, eu vou arriscar de novo. Vou arriscar de novo. E se não der certo, ok. Sim. Vou aprender, vou errar rápido e vou seguir. Mas esse se arriscar, eu acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Sim. A gente falava um pouquinho aqui antes de iniciar, né, o episódio, porque a gente faz um episódio dentro de outro episódio, que a gente começa a conversar antes, né? É muito bom. E a gente estava falando da importância da educação em todas as áreas da vida, né, Paloma? De como você ser uma pessoa que está em constante construção, em contato com aquilo, às vezes, que até você trabalha buscando novidades, aperfeiçoamento, inclusive no mundo que a gente está vivendo, isso é essencial, né? Se você para de estudar, e aí, independente da área em que você empreende, se você para de estudar, em algum momento você vai ficar obsoleto, você vai ficar ultrapassado. Como que você enxerga a importância disso nas mais diversas áreas hoje, Paloma, de empreendimento? Porque você hoje você buscou, né, para estar onde você está, um aperfeiçoamento na sua área, mas isso é fundamental. Como que você relaciona a educação aos modelos de negócio que a gente tem hoje? Olha, a grande verdade é que o negócio que não tem educação, os dias estão contados. Isso é uma realidade para o século que a gente está vivendo, para o momento que a gente está vivendo. Então, mas... Você pode pensar, mas eu faço unha, ou eu sou cozinheira. Você pode ensinar aquilo que você sabe. E o que você não sabe, você vai aprender. E aí, à medida que você aprende, você já tem confiança naquilo que você faz, é o momento de ensinar. Então, existem 2 momentos. Existe um momento que você está aprendendo a fazer enquanto você faz, porque... realmente não tem como você já estar pronto. Quando você tem a mentalidade de aprendizado, você se coloca na condição que o que eu não sei, eu vou aprender. Isso. E quando a pessoa tem essa condição, Mayara, realmente assim, é desconfortável você estar nessa posição de que não sabe. Porque isso fala do seu ego, isso fala em você assumir posições, às vezes, tipo, de aprendizado. Uhum. E não tem nenhum problema você dizer que não sabe. Às vezes você tá aí sofrendo, sangrando no seu negócio, porque você não quer levantar a mão, como numa sala de aula, e dizer assim, professor, ou dizer amiga, ou dizer você é empreendedora, eu tô com uma dificuldade, eu tô com uma dúvida. Eu falo pros meus amigos, eu falo pros meus alunos, que também são meus amigos, não existe dúvida boba. Não existe dúvida que não seja importante. Se é uma dúvida e você não tira, se torna uma dívida. E você vai carregar isso pro resto da sua vida. Por exemplo, a matemática. Se ele não tira a dúvida dele lá na soma, na subtração, na multiplicação, quando ele chegar lá na frente na expressão numérica, aquilo vai arrastar com ele. Então, isso trazendo para o contexto, né, do empreendedorismo, dos negócios, é exatamente isso. Às vezes você está qual momento que você está da sua jornada? Qual é a dúvida desse momento que você está? Tira ela. Busca aprender o que você não sabe desse momento do negócio. Cada fase vai ter algo para você aprender. Nessa fase que você está, o que você precisa aprender que você ainda não sabe? E aí, quando você identifica, eu não sei sobre finança, agora você vai procurar aonde tirar essa dúvida da finança. Mas como você vai procurar um médico se você não reconhece que você está com uma dor? Você procura um médico a partir do momento que você diz assim, nossa, eu comecei com essa dor de cabeça, não sai de mim, vou procurar um médico. Então, assim, você precisa identificar qual é a dor do seu negócio para você assumir esse lugar de aprendiz e dizer assim, eu vou aprender sobre isso. Eu não estou fazendo bem, eu vou procurar estudar. E aí a pergunta foi, como eu vejo educação dentro dos negócios? Eu vejo nesses cenários. Então, primeiro, a pessoa que precisa aprender é um momento. Então, você que está nos ouvindo, observa qual momento você está. Se você está no momento que você precisa aprender algo, ou se o seu momento já é um momento de ensinar. Porque senão a gente... para mim é fascinante.
falar disso. E é um ciclo, né? Porque a gente vê isso que você falou, Sim. Paloma, sobre a pessoa que hoje não enxerga que a educação ela precisa estar no negócio, senão daqui a pouco esse negócio não pode não mais existir. É muito interessante que eu comecei a pensar na onda que nós viemos vivendo nos últimos anos de mentorias, de cursos de toda sorte de coisas que a gente jamais imaginou ver, né? Porque há formações que são formações tradicionais. Mas hoje a gente tem tudo. Absolutamente apertar tudo. Um parafuso, e esse foi um despertar, né? De diversas áreas que despertaram para a educação. Por exemplo, hoje, você estava falando, estava lembrando, hoje eu conheço várias educadoras da área da beleza. Mas eu, sei lá, penso que, de repente, 10 anos atrás, não era assim. A gente certamente havia, mas a profissional da área da beleza que despertou para a educação e que entendeu que o trabalho dela pode não só mais ser executar aquele serviço, mas também instruir a outras ou outros aquele serviço, ela ganhou um a mais, ela ganhou um plus na sua profissão, ela teve uma outra atividade ali mais rentável, ela pôde escalar o seu trabalho. Então, olha como esse olhar que você está falando, né, da educação, ele pode mudar o modelo de negócio e, inclusive, gerar muito mais lucro para a pessoa. Com certeza. E aí, se a pessoa ficar presa na mentalidade de 10 anos atrás, que se eu formar mais pessoas, eu vou ter mais concorrente, aí vai linkar com o que eu tinha falado antes. Sim. A gente não tem como olhar as pessoas simplesmente como concorrentes. Essa palavra eu praticamente nem uso no meu vocabulário, nem na minha mente. Porque senão você fica limitado. Aí existe público para tudo. E aí quando você parte dessa premissa, você fala, então eu vou ensinar o que eu sei. E ensinando o que você sabe, você tem a possibilidade de trazer mais renda, mais um mix aí de serviços, de produto. E com isso, às vezes você pensa assim, mas eu faço crochê. E por que não fazer um canal ensinando o crochê? Aí você pega todo o cenário, e aí agora eu vou, acho que por uma parte talvez mais pedagógica, Mayara. Vamos lá fazer disso uma aula. Você vai pegar o seu conhecimento e você precisa estruturar ele de forma pedagógica. Então, como você começou? Quais são os erros que você cometeu? Isso já dá uma aula. Os erros que eu cometi iniciando. Dentro desse negócio, uma pessoa para fazer unha, ela não tem que saber só a unha. Você não teve que aprender o marketing? Sim, como tirar uma foto bem posicionada? Essa pessoa não vai ter como contratar ainda uma equipe inteira. Olha, então você que está iniciando, você faz aqueles cenários. Então tudo na sua jornada não é desperdiçado. Se você traz isso para a educação, todos os seus erros, tudo que você já passou nessa jornada, você pode usar para trazer até renda. Se você tiver um olhar para o seu negócio dentro da educação, você vai ver que até as suas dificuldades vai trazer retorno para você. Então, nada que a gente passa dentro do nosso negócio é em vão. Aquilo não só trouxe um crescimento, mas você vai poder ensinar outros a não cair. Aí entra a mentoria, né? Então, estruture, né? Pare e veja de uma trilha. E aí, dentro desse ponto, como é que eu faço para ensinar? Eu não sou professora. Talvez alguém pense assim, mas eu sei fazer para mim, mas eu não sei ensinar o outro a fazer isso. Então, a gente tem aqui o ponto A, você vai fazer o bonequinho de palitinho e vai fazer o ponto B. E aí, você vai fazer uma linha conectando o bonequinho do ponto A para o ponto B. E você vai fazer algumas perguntas chaves. Esse bonequinho do ponto A faz como se ele realmente fosse uma pessoa. Qual a idade que ele costuma ter? O que ele gostaria? O que ele precisa? Quais são os anseios? Quais são as dúvidas, as dores? Então, um exemplo, vamos fazer isso na prática. O ponto A é uma mãe que precisa de uma fonte de renda, é uma mãe que não tem ali talvez uma formação superior, mas ela tem facilidade na área da beleza, ela tem 2 filhos, ela coloca os filhos para a escola, descreve tudo. E aí ela precisa aprender algo para trazer renda. E ela gosta da área da beleza. E aí onde é o ponto B? Onde essa mãe conseguiu agora alcançar a estabilidade financeira fazendo algo dentro da área da beleza, seja aí fazer uma unha. Mas qual é o caminho para essa mãe do ponto A chegar no ponto B? Aí entra você pensar, o que eu precisei para mim?
E você vai escrever, gente, volta aí pro papelzinho, anota, eu precisei fazer isso, isso e isso. E aí você, a pouco, vai fazer a sua trilha. E essa trilha vai ser o seu curso, vai ser a sua mentoria. Enfim, resumidamente, para dar um pontapé para quem está assistindo, é isso. E aí, trazendo isso para a gente pode fazer isso até para a nossa realidade, para o nosso negócio. O meu negócio está no ponto A. Uhum. Eu quero que ele chegue no ponto B. Você tem que ter clareza de onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa. Para traçar esse caminho, né? Exatamente. E o que esse caminho precisa. Inclusive, Paloma, eu acho que isso tem muito a ver, me corrija se eu estiver errado, com a questão da metodologia que você tinha mencionado, sim, né? Que você é criadora dessa metodologia de como estudar. Porque esse como estudar vai apontar para vários outros comos, né? Porque se a gente aprende a estudar um assunto, eu acredito que isso se torna mais fácil de a gente aprender a como ensinar sobre esse assunto, né? Porque isso, quando você fala do ponto de partida pro destino, digamos assim, né? Esse caminho que a gente percorre de aprendizado é exatamente o que essa pessoa precisa para mudar a realidade dela. E todas as pessoas, dentro do empreendedorismo, quando elas se dispõem a aprender sobre algo, ela está buscando uma mudança de realidade, né? Porque ninguém, como no exemplo que você deu, né? Essa mulher de meia idade, que tem 2 filhos, que talvez não terminou os estudos, ela tem ali uma realidade que ela enxerga, eu preciso de um caminho para mudar a minha realidade. E às vezes ela não enxerga esse caminho. Então, se você chega proporcionando esse caminho, e a educação, de uma forma ou de outra, sempre é esse caminho, né? Sim. Às vezes, a gente não enxerga esse nome ali, educação. Mas quando você vai perceber, é um passo que você deu em prol de aprender uma coisa. A maioria é muito bacana a gente falar sobre isso aqui, porque quando eu me lembro de todos os convidados que nós já trouxemos, a grande maioria, é muito engraçado, gente, porque a grande maioria, então, você sempre gostou de cozinhar? Não, eu não sabia fazer bolo. Tipo, falou a doceira, né? Uhum. Que ela não sabia fazer bolo, ou nem gostava, não, tipo, era algo totalmente... Do que aquilo surgiu? Olha, eu quero mudar a minha realidade. E eu vou usar isso aqui para mudar a minha realidade. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser fazer um bolo, pode ser dar uma aula, pode ser fazer os cílios, pode ser, enfim, N coisas. Mas você percebe o quanto, o que você disse, né? Que a educação, ela mostra como é esse caminho que essa pessoa deve trilhar. Sim. Fala um pouquinho da gente sobre esse método, sim, Paloma. Então, ao longo desses 8 anos dentro da educação, a gente foi percebendo isso. Então, assim, são alunos que são capazes, totalmente capazes, mas não conseguem. E aí, quando a gente vê que esses alunos não conseguem, aí entra a pergunta, por quê? Por que esse aluno não está conseguindo aprender matemática? Por que não está aprendendo física? Por que não está aprendendo química? Porque é muito difícil. Eu também, Paloma, não gostava. Aí a mãe, às vezes, já chega assim, eu era péssima, deve ser por isso que ele também não gosta. Hereditário. É hereditário. Eu fui mal, meu filho também foi mal. E aí eu falava, não pode ser que isso seja verdade, eu não acredito nisso. E aí, ao longo desses anos, a gente foi construindo esse caminho. Então, a gente tem alunos, tem um aluno, meu pai estava perto, ele viu, ele falou assim, nossa, Paloma, esse aluno é muito empenhado, ele faz pergunta o tempo todo. Toda hora ele fala, professora Paloma, isso aqui. Eu falei, pai, mas não era assim no começo. No começo eu tinha, ele chegou aqui, ele não fazia pergunta, nem queria ter vindo. Então, assim, você vê na prática que essa trilha funciona se bem feita. E aí, essa trilha que a gente estruturou do como é o seguinte, porque a mãe, a sociedade, todo mundo diz assim, você tem que estudar. Vai estudar, menino, você não faz mais que sua obrigação, você não faz nada, você tem que estudar. Essas são as frases. Só que ninguém nunca parou para fazer uma pergunta. Como eu estudo? Alguém te ensinou a estudar? Como você aprendeu a estudar? Então, assim, às vezes esse aluno pode não estudar realmente por não querer, ok. Mas eu estou partindo da premissa que esse aluno quer, mas não sabe como. Então, a nossa metodologia como estudar é literalmente ensinar o passo a passo. Um passo de cada vez nessa trilha. E esse como, ele é estruturado em 3 pilares. A gente tem os pilares do tempo, do o que
e do como por último. Então, o tempo que ele vai fazer para isso, o que ele vai fazer em cada dia. Então, a gente organiza um plano semanal, a gente organiza uma semana, né, para ele, as metas diárias, a meta por bimestre, a meta por trimestre. Então, assim, é uma mentoria de estudo que a gente aplica o nosso método do como estudar. E, claro que não é de uma hora para outra, é uma jornada, mas quando o aluno se coloca nessa jornada, a gente chama a família, explica a jornada que o aluno vai entrar. Então, é toda uma parceria entre o Instituto Convencer com a família, com o aluno. A gente leva ele para essa trilha. E o nosso objetivo é esse aluno sair do perfil desinteresse para o perfil eu não quero nunca mais parar de estudar na minha vida, porque na verdade a gente precisa disso. Não é estudar enquanto está na escola, não é estudar enquanto faz uma faculdade, um curso, é estudar para a vida. É aprender sempre, não parar de aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui. E se a gente evolui, a gente também evolui a sociedade. Sim, claro. Então, é todo um ecossistema onde contribui. Então, o nosso desejo é fazer os alunos a aprender como estudar e que não queiram mais parar de aprender. Isso é maravilhoso e isso, com toda certeza, perpassa todas as áreas do empreendedorismo e da vida, né? Porque quando a gente fala sobre aprender, sobre educação, a gente, como eu falei aqui, né, isso muda realidades e talvez, né, a gente tenha despertado aí o interesse de alguém que já sabe, né, já é muito bom naquilo que faz, mas não consegue se enxergar como alguém que ensina. E colocar-se no lugar de alguém que ensina é também aprender sobre ensinar, né? Parece até uma confusão, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Paloma, eu te agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma novidade trazer aqui alguém da área da educação. Eu sou suspeita de dizer porque eu amo ler, eu amo estudar. Eu era aquela criança meio esquisita, né? CDF, que fica lá, achava tudo incrível e que chorava quando não compreendia. Química não era fácil para mim, também não era fácil para mim. Como talvez a gente esteja aí, você esteja nos assistindo e lembrou do seu tempo de escola. E como é maravilhoso tornar aquilo que você ama um negócio para você prosperar e empreender. Paloma, queria que você deixasse um recadinho para quem hoje está nos acompanhando e precisou começar do zero, né? Porque como você começou do zero, e isso é muito bacana, ver mulheres que começaram com aquilo que tinha, né? Você tinha ali a sua casa e você. Sim. Você falando, né? O que já era um milagre, e a sua casa. E isso fez com que você começasse e mudasse a realidade de tantas pessoas. Queria que você desse esse recado para essa empreendedora, que talvez até da área da educação também, sim, que tem um talento, que estudou bastante, mas que hoje está sem caminho, sem saber o que fazer. Sim, vamos lá. Você que precisa começar do zero, quero dizer que começar do zero é possível, mas comece com o que você tem. Você pode abrir aí mesmo onde você está, a palma da sua mão, e olhar para a palma da sua mão. E aí você se pergunta, o que eu tenho hoje? O que eu tenho aqui na palma da minha mão? Talvez a palma da sua mão seja o sofá igual eu tinha na minha casa. E aí você decide começar com o que você tem, tenha coragem para começar, mas não só a coragem. Tenha fé para ver o que você ainda não está vendo, porque você ainda não está vendo nada estruturado. Depois da minha casa, a gente foi para um prédio, depois a gente teve que recalcular a rota. Então, o caminho não é linear, mas precisa ter um ponto de partida. Então, saia do ponto que você está e comece. E conforme você se movimenta, no movimento, você vai criar conexões que o caminho vai se abrir, as luzes vão se acender, mas primeiro você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. Faça isso hoje. Olhe para a palma da sua mão e comece. E é aquilo, né? Mas eu tenho medo. Gente, a coragem não é a ausência do medo, é você ir com medo mesmo. Então vá com medo mesmo, porque se deu errado, você pelo menos pode saber por que deu errado. E se der certo, você vai celebrar e dizer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Exatamente. Paloma, muito obrigada. Vai ficar aí disponível para vocês, pessoal, as redes da Paloma, do Instituto Convencer. Caso você precise aí, você lembrou de alguém que precisa dos serviços da Paloma, de repente você quer trocar uma ideia com ela também, porque isso que você falou, Paloma, é super interessante e importante, né? Sim. Empreendedores que não se enxergam pura e simplesmente como concorrentes, mas como pessoas que podem ali enriquecer, somar nos seus negócios, porque com toda certeza tem mercado para todo mundo, isso é uma realidade. Sim. Então,
Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E falem um pouquinho da sua página e se despeça aí das nossas telespectadoras no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite, por esse tempo tão gostoso. O Instituto Convencer tem aí a rede social, instituto.convencer. Também temos uma segunda empresa que faz parte desse ecossistema, que é o Espaço Sentinela. O Espaço Sentinela também vai para esse viés da educação, mas aí a gente já trabalha fornecendo recursos pedagógicos, didáticos. Para você que tem o seu filho e você quer reduzir o tempo de tela, lá tem várias dicas e vários recursos para você estar adquirindo, para você conseguir essa missão de reduzir e não deixar a tela ser uma substituição da sua presença, do estímulo e do desenvolvimento infantil. Então, sigam o Instituto Convencer, sigam o Espaço Sentinela e eu estarei à disposição. Pode mandar mensagem no direct, com certeza eu irei responder todos vocês. Então, quer uma ajuda, quer uma dica, o importante é você realmente se conectar. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada, Paloma. Parabéns pelo seu trabalho incrível, Obrigada. Inspirador, que muitas mulheres tenham se sentido aí inspiradas pelo seu trabalho e pela sua iniciativa, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo pra Paloma e pra você aí de casa e até o nosso próximo episódio. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de dar um joinha pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.